Neste vídeo irei reagir a um trecho de um vídeo do canal jornalístico Meio, no qual o jornalista Pedro Doria conversa com a escritora Cora Honey sobre o ateísmo e as semelhanças entre o debate religioso e o da inteligência artificial. Eles acabam tocando no assunto do ateísmo e a relação do ateísmo com o agnosticismo e a religiosidade. Vou deixar o link do vídeo original na descrição deste vídeo. Agora vamos ao vídeo, depois da vinheta. Há uma questão, você sabe, tem gente que acredita em Deus, tem gente que não acredita. Tem gente que é religiosa e tem gente que não é. E eu estou convencida que essa não é uma característica que você herda da tua família culturalmente, mas é uma característica que você herda geneticamente. Esta afirmação de que o ateísmo ou a religiosidade são características genéticas dos indivíduos é um tanto controversa. Nunca tive a curiosidade de pesquisar algum artigo científico sobre essa hipótese, mas a experiência cotidiana nos mostra que a maioria dos ateus e agnósticos do Brasil são egressos, obviamente, de famílias que se declaram abertamente religiosas, sendo que a religiosidade brasileira é predominantemente cristã. O que parece é que os preceitos religiosos foram passados para essas pessoas simplesmente por tradição cultural familiar. No meu caso, me reconheço como cético mesmo quando eu me considerava religioso, mas, se eu fizesse uma aposta, eu acho que as pessoas nascem apateístas, e depois que o senso crítico já está consolidado, são direcionadas ao caminho da religiosidade, do ateísmo ou do agnosticismo. Porque eu, ao longo As da duas vida, coisas podem ser verdade simultaneamente, né? mas ao longo da minha vida, o que eu vi muito foi pessoas vindas de família super religiosa que eram inteiramente ateias, ou vice-versa, gente que foi criada num ambiente ateu. Você se considera ateia ou agnóstica? Não, eu sou ateia. É. Eu sou ateu também. Eu sou ateia. Minha mãe acha que é ser muito radical. Minha mãe é agnóstica, porque ela acha que a gente não tem ferramentas para negar a existência de Deus também. Outra afirmação um tanto complicada. O agnosticismo é tido por muitos como a única opção intelectualmente honesta, pois, segundo alguns, tanto a religiosidade quanto o ateísmo são opções radicais. Mas quando se fala em ateísmo, é importante saber que o ateísmo é sempre relativo. Eu, por exemplo, sou ateu em relação aos personagens das religiões ditas reveladas, como Javé da Bíblia, pois penso serem personagens bastante inverossímeis e contraditórios para possuírem existência objetiva. Mas quanto a qualquer alegação de existência de divindades, sou bastante cético. Não há como provar categoricamente conceitos que estão além da razão, e diante de alegações que pertencem apenas ao campo da metafísica, o melhor é adotar a suspensão de juízo, e esse comportamento deve ser adotado, pelo menos pelas pessoas que se julgam intelectualmente honestas, em relação a qualquer alegação extraordinária desprovida de evidências diretas e objetivas. Ela acha que isso é uma espécie de religião também. Você ser ateu, de uma certa forma, é um pensamento religioso, porque você nega a existência de Deus, de uma divindade. Ateísmo não é sobre negação. O ateísmo é uma rejeição diante de algo que não apresenta evidências. É apenas uma rejeição a uma ideia que não apresenta a mínima evidência de que seja válida. Eu já demonstrei em outro vídeo por que o ateísmo não se constitui em uma religião. O ateísmo não pretende religar ninguém a nada, mas promover uma ruptura de conceitos dogmáticos. Nesse sentido, o ateísmo quebra aquilo que supostamente foi religado. O neologismo que eu uso para isso é desligião, ou seja, o ateísmo é uma desligação e não uma religação. Quanto ao ateísmo ser negacionista, é um pensamento muito equivocado. O negacionismo é um movimento de extremistas que simplesmente negam por negar, negam fatos autoevidentes, como o formato da Terra, a eficácia das vacinas em conter pandemias, o aquecimento global gerado pelo capitalismo predatório e coisas assim. O ateísmo não nega a ideia de Deus, mas a rejeita por implausibilidade, pelas incoerências dos livros considerados sagrados e pela pura falta de evidências. Por exemplo, um diabético que recebe de presente um pacote de doces e rejeita, não está negando a existência daqueles doces, mas está rejeitando porque seria incoerente um diabético comer doces. Da mesma forma, seria incoerente um ateu, que cultiva o pensamento crítico, aceitar uma ideia desprovida de evidências que a qualifiquem como válida. Os deuses existem enquanto ideia, existem subjetivamente nas mentes daqueles que aceitam essa ideia. Eu não acho que seja... O agnóstico está aberto à existência, quer dizer, o agnóstico é mais inteligente. Mais uma afirmação polêmica feita pela jornalista Cora Honey. Ela considera os agnósticos mais inteligentes do que os ateus, mesmo ela se reconhecendo como ateia. Aparentemente,
o agnóstico estaria adotando uma postura mais honesta, pois, reconhecendo os limites da razão em julgar a existência ou não de entes metafísicos como os deuses, o agnóstico simplesmente se cala, não rejeitando e nem aceitando. Mas os ateus firmam a sua posição no fato de que deuses não passam de construções culturais. Deuses como Javé da Bíblia ou Tupã dos indígenas pertencem às culturas nas quais foram criados. Os deuses das religiões reveladas não possuem ligação com a proposta de que haveria uma inteligência criadora por trás da natureza. Essa proposta é defendida pelo deísmo, que é uma posição filosófica e não religiosa. Considero a proposta deísta válida dentro do âmbito da discussão filosófica no que tange à metafísica, mas um absurdo total considerar que os deuses das religiões reveladas possuam existência objetiva. Por isso sou ateu com relação a personagens como Javé, Tupã, Krishna e outros. A posição agnóstica é absolutamente compreensível quando se trata da discussão acerca do demiurgo apresentado pelo deísmo, mas é incompreensível quando a suspensão de juízo é aplicada a personagens incongruentes como o Deus judaico-cristão, por exemplo. Portanto, quem se diz agnóstico em relação a Javé ou Krishna provavelmente não deve ter muito conhecimento sobre a história das religiões, de como elas foram construídas e de como se solidificaram. Eu acho, mas o problema é que isso é uma questão de foro íntimo. Então, não dá para você fazer essa calibragem. Isso não é uma coisa intelectual. Isso é uma gut reaction, é uma coisa visceral. Cora Ronay diz que o fato de alguém se reconhecer como ateu é algo visceral e não intelectual, uma afirmação bastante questionável. Eu diria que tanto o ateu quanto o religioso defendem seus posicionamentos com visceralidade, mas não diria que o que os levou a adotar a posição que adotam seja algo impulsivo, visceral. É bastante provável que a maioria dos religiosos tenham sido levados pelo caminho da fé religiosa apenas por tradição, e não pelo convencimento intelectual. Outros, sim, podem ter sido levados ao caminho da fé pelo convencimento intelectual, através de argumentos filosóficos. Isso acontece muito com religiosos que não seguem instituições religiosas e se admitem como crentes que não dependem de igrejas. Também nesse quesito se encontram os deístas e outras variações de crenças religiosas de alguma forma, como o panteísmo. O ateísmo, ao contrário do que Cora afirma neste vídeo, é adquirido através do convencimento intelectual. Claro que se uma pessoa nascer em uma família cujos componentes sejam predominantemente de esquerda, a probabilidade dela ser ateísta é muito grande, já que o ateísmo é um acessório do socialismo, o que não exclui a existência de pessoas de esquerda que sejam religiosas, mas ateus que são livres pensadores podem ser convencidos de que deuses são apenas construções culturais de outras formas, não pela doutrinação ideológica. E é uma coisa visceral, e eu vi até na minha família. Minha família é muito ateia, agnóstica, de um modo geral, raiz, mas a gente tem gente na nova geração que é bem religiosa e buscou essa religiosidade e percebeu necessidade disso. Cora Ronay diz que sua família se divide entre ateus e agnósticos. Portanto, é bastante provável que ela tenha se convencido como ateia por simples tradição familiar, apesar dela se admitir ateia por ser algo visceral. Não conheço nenhuma estatística sobre se a atual geração está se inclinando mais para a religiosidade, para o ateísmo ou para o agnosticismo. Mas o que podemos perceber é que nunca antes houve tanta informação à disposição para que as pessoas tomem a sua própria decisão de caminho filosófico ou ideológico. Então, o que me parece é que, no fundo, a forma como você olha essa discussão, ela é moldada também pela tua forma de ser diante do imponderável. A forma como você encara o infinito e a forma como você encara a possível existência de uma divindade. A questão aqui é se existe ou não algo imponderável. Também sobre qual seria o conceito de infinito. A proposta da existência de uma divindade se prende muito à questão da limitação do conhecimento humano. Não consigo conceber o infinito. Essa limitação é uma lacuna da racionalidade, e essa lacuna é preenchida com a divindade da preferência da pessoa que quer acreditar. Quer dizer, há um grupo de pessoas que está disposto a admitir que há coisas que você não pode explicar e forças superiores. Que existem coisas que estão além de nossa compreensão, disso ninguém duvida. No universo, tudo que é incrivelmente gigantesco, como as estrelas e os buracos negros hipermassivos, e tudo que é incrivelmente minúsculo, como as partículas estudadas pela mecânica quântica, escapam de nosso entendimento, que é muito limitado. Sentimos o tempo como algo que flui, de alguma forma, do passado para o futuro, mas, segundo a física, isso seria uma percepção errônea. Não há como conceituar o tempo e tampouco conhecemos direito a sua relação íntima com o espaço. Os físicos, aliás, demonstram que espaço e tempo são aspectos de uma só coisa.
Somos primatas adaptados a viver em um planeta ridiculamente minúsculo. Os deuses são formas que o ser humano usa para tentar conviver com aquilo que escapa à compreensão. Como eu sou ateu, eu encaro o mistério como ele é, um mistério. Não tento preencher o mistério com algo que, pelo menos aparentemente, não passa de uma construção cultural. Qualquer pessoa religiosa se encaixa. Eu acho super interessante o argumento que você está levantando, e eu acho que existe um componente que é de fato religioso nesse debate das pessoas que estão desenvolvendo inteligência artificial. Eu queria voltar um pouco para, com toda a cautela que exige discordar da sua mãe, que é da maneira como eu encaro o ateísmo, o meu ateísmo. Primeiro, não vem com fervor religioso. Minha mulher é uma pessoa religiosa. O incômodo que isso gera em mim é zero. A vontade que isso gera em mim debater com ela a existência ou não de Deus é zero. Tipo, eu estou absolutamente confortável. Acho interessante a forma como o jornalista Pedro Doria fala neste trecho. Ele usa o pronome possessivo para se referir ao ateísmo, o meu ateísmo. Muito interessante. Certa vez, ao debater com um religioso, esse religioso dirigiu a mim o seguinte argumento: o seu ateísmo matou milhões de pessoas pelo mundo. Um dos argumentos mais ridículos que presenciei um religioso fundamentalista usar em um debate. Por isso, achei interessante o que o jornalista Pedro Doria falou aqui. Há muitas formas de perceber o ateísmo. Cada um percebe a sua falta de fé, de forma muito pessoal. Há os ateus que não são céticos e há aqueles que são. Há ateus que também são anticlericais e há os que não se importam em combater as religiões organizadas. Enfim, há diversas formas de absorver a compreensão de que não há deuses além da imaginação humana. Pedro Doria, por exemplo, não se reconhece como militante, como aquele ateu típico que se preocupa em combater as religiões e as instituições religiosas. Ele não se incomoda com o fato de que há religiosos no mundo, enquanto outros ateus se envolvem na militância de combate às religiões. Da mesma forma que há diferentes formas dos religiosos viver a sua fé ou espiritualidade, com diferentes concepções do que elas acreditam ser um Deus, também há diferentes formas de absorver o conceito de ateísmo. Eu penso muito sobre o bizarro fenômeno dos ex-ateus, e penso como essas pessoas devem ter percebido que eles acreditavam ser o ateísmo. Da mesma forma, um ex-religioso que se tornou ateu ou agnóstico, como elas viveram ou sentiram que devia ser a fé religiosa em algum Deus. É um assunto muito complexo a interpretação de certos conceitos e como esses conceitos são absorvidos e experimentados. Não é por uma questão de desconforto, é por uma questão de lógica. Você não pode negar peremptoriamente da mesma forma que você não pode aceitar peremptoriamente. Mais uma vez, o ateísmo não se trata de negação, mas sim de rejeição de uma ideia que não apresenta a mínima evidência e que se escora unicamente em mitos ancestrais. É nisso que o teísmo se escora, completamente diferente do deísmo, que é uma proposição filosófica. No que tange ao deísmo, é compreensível adotar a suspensão de juízo, mas o teísmo é facilmente refutado. O teísmo pode, sim, ser rejeitado peremptoriamente. Mas a questão a minha questão com a existência ou não de Deus é que eu não alcanço o debate. O debate não me interessa. Eu acho... Não é como se partisse de uma convicção. O que eu quero dizer é, eu não tenho uma convicção pessoal fervorosa da existência de Deus. É uma coisa meio I couldn't care less. Tipo, eu não tô nem aí. Pedro Doria, a exemplo de muitos ateus, já percebeu a inutilidade do debate. Muitos debates não servem para conhecer algo que se aproxime da verdade, mas servem para saber quem está mais treinado em retórica argumentativa. Muitos políticos alcançam o poder, se tornam ditadores e se mantêm durante décadas no poder devido à capacidade de convencimento de sua retórica. Com um discurso bem treinado, um debatedor é capaz de convencer os interlocutores de qualquer coisa. O debate funciona mais como um espetáculo do que como um embate intelectual entre visões de mundo antagônicas. Doria, através da expressão "eu não estou nem aí", também demonstra ser um ateu apateísta, o que denota bom senso. Mas tem ateus militantes, né? Tem, meu irmão caçula é um Richard Dawkins. Nosso amigo Mica é... Nosso amigo Mica, marido da Marilis Pereira ele é um Jorge. ateu fervoroso. E a Marilis é uma pessoa religiosa.
ela é criada numa família umbandista e a mãe dela é mãe de santo e tem uma... E o Mika é militante, é militante um dos do... mais militantes que eu já vi. Isso, eu conheço a coisa, é só que... Os exemplos ditos por Dória mostram como a convivência no Brasil entre diferentes modos de encarar a realidade sempre conviveram em harmonia. Ateus militantes podem se casar com pessoas religiosas sem nenhum problema. Católicos são amigos de evangélicos e não há conflito. Ateus militantes são amigos de religiosos fundamentalistas e a divergência não ultrapassa os limites da simples discussão de ideias. Mas, de alguns anos para cá, o fundamentalismo religioso ganhou muita força no Brasil, e a ameaça de uma teocracia nunca esteve tão presente quanto agora. Penso que, muito mais do que combater a religião, já que ambos os jornalistas tocaram no assunto do ativismo ateísta, o mais importante é combater o fundamentalismo religioso que ameaça o Estado laico. Os fundamentalistas tentaram um golpe de Estado em 8 de janeiro de 2023 e possuem muitos defensores no Congresso Nacional. O que está salvando o Brasil, por enquanto, é o STF. Mas, quando os fanáticos religiosos conseguirem colocar uma maioria de ministros fundamentalistas no Supremo Tribunal Federal, penso que será o fim da democracia no nosso país e o começo de uma teocracia opressora. A minha tendência é como a tua. Não me desrespeita. Não me comove. Não mexe com nenhuma fibra do meu ser, basicamente isso. Porque a minha impressão é que o agnóstico é uma pessoa que lida de forma filosófica com debate sobre a existência ou não de Deus. O agnóstico é alguém para quem o debate é algo relevante. É uma matéria sobre a qual você pensa e constrói... Em partes, Dória está certo. O agnóstico costuma adotar a suspensão de juízo diante da proposta deísta ou de qualquer outra proposta inverificável por meios racionais. O teísmo, ou seja, a posição de alguém que defende a existência objetiva dos deuses criados pelas diferentes tradições, é refutável, o que facilita a vida do ateu militante que se propõe ao debate. Não necessariamente. O agnóstico apenas acha que nada foi provado para um lado ou para o outro. Então, ele não se sente... Não é nem seguro a palavra, mas ele não sente a necessidade nem de afirmar, nem de negar. Ele acha que ele não pode, logicamente, nem afirmar a existência de Deus, nem negar. Ele está aberto à possibilidade de que exista alguma coisa. Ele não acredita. Mas... Quando Cora diz que nada foi provado para um lado ou para o outro, ela está se referindo à suspensão de juízo que o agnóstico costuma adotar para proposições insolúveis dentro dos parâmetros da racionalidade. Mas o agnóstico não faz isso pelo fato de provarem ou não provarem, mas sim pelo fato de existirem argumentos fortes tanto para defender a existência quanto a inexistência de divindades na concepção deísta ou de qualquer outro hipotético ente metafísico. Um dos problemas desta argumentação é quando Cora usa o verbo negar. Aqui ela comete um equívoco formal. O ateu não nega a existência de divindades. Ele reconhece a existência subjetiva, da mesma forma que qualquer personagem fictício possui existência subjetiva, mas rejeita a proposta de que divindades existam objetivamente, devido à falta de evidências e devido às contradições. Rejeitar não é a mesma coisa que negar. O grande problema neste raciocínio da jornalista é o uso da palavra Deus no singular, como se houvesse apenas uma concepção do que possa ser um Deus. Geralmente, o ateu ou o agnóstico debatem sobre diversas concepções de divindades, não apenas o Deus judaico-cristão. A proposta deísta, devido à impossibilidade de um juízo categórico, é a que admite a suspensão de alguma sentença conclusiva. Quando Cora afirma que o agnóstico está aberto à possibilidade de existir alguma coisa, ela está parcialmente correta. Não apenas o agnóstico está aberto a essa possibilidade, mas também o ateu que se considera cético. Mas o termo muitas coisas abraça qualquer coisa que a imaginação humana pode conceber, não apenas divindades. Há uma gama praticamente infinita de coisas que podem existir, até mesmo coisas que sequer imaginamos. Por isso, todo ateu ou agnóstico que sejam intelectualmente honestos adotam suspensão de juízo e posteriormente uma postura apateísta. Mas é que eu não entendo de... Esse episódio... trazer a minha mãe claro, aqui para... Esse episódio tomou um rumo inesperado. Estamos viajando na maionese, as pessoas vão reclamar, hein? Não sei, talvez. Mas é que
O tema inicial deste vídeo do canal jornalístico Meio é a relação da inteligência artificial com a religiosidade, e acabou sendo um diálogo sobre a relação do ateísmo e do agnosticismo com a religiosidade. Foi por isso que eu resolvi fazer um vídeo de reação, porque eu achei muito interessante o que eles estão discutindo nesta parte do vídeo. O vídeo completo está no canal Meio, e vou deixar o link do vídeo completo na descrição deste vídeo. O que eu quero dizer essencialmente é o seguinte: quando a gente pensa numa questão, essa questão que às vezes a gente não consegue responder, tipo, o que são as estrelas? O que é o Sol? Por que a maçã cai? Essas perguntas que se apresentam a nós perante a existência, elas se apresentam a nós perante a existência. Deus é uma ficção inventada pelo ser humano. Deus não tem qualquer indício de que Deus exista. O que Dória tentou expor nesta argumentação é que as proposições oferecidas pelo fisicalismo possuem uma explicação dentro do ou que a razão e a experiência podem conceber. Quando saímos da área dos fenômenos e caímos na área do númeno, não podemos usar a razão para julgar. Divindades, excetuando-se a hipotética divindade da proposta deísta, são apenas invenções humanas. Como Dória bem disse, não pertencem ao incognoscível, mas podem ser estudadas dentro da área da análise textual, da qual deduzimos as contradições de tais personagens. E, como Dória acertadamente falou, não há o menor indício de que exista qualquer tipo de divindade. Por isso, não há como haver debate, pois os deuses são personagens que obedecem à subjetividade de cada crente. Como eu já disse, há diversas concepções desse personagem, mesmo que essas concepções sejam baseadas em apenas um, como o Javé da Bíblia. Não há o chamado Deus objetivo, para que se faça juízos categóricos a respeito do mesmo, da mesma forma que não há uma única forma de ateísmo. Por isso, o debate entre um ateu e um teísta ou deísta será sempre o debate entre duas subjetividades, sendo que é impossível haver quem se sobressaia nesse tipo de embate. Aliás, nesse tipo de debate não há vencedor, mas há aquele que saiba usar de forma mais eficaz os recursos retóricos que consegue aprender. Daí a inutilidade do debate. O debate não serve para mostrar quem está certo, mas para mostrar quem está melhor treinado em convencer de forma retórica quem está ouvindo. Não pense no agnóstico em contraposição a uma imagem de Deus, de barbas brancas ou whatever. Pense em relação ao agnóstico em relação a uma força superior. Não necessariamente uma imagem de Deus, mas a uma força, a uma instância superior. Muitos deístas ou religiosos modernos, talvez para quebrar com a tradição de imaginar uma divindade antropomórfica, adotam termos como força superior ou instância superior para recorrerem à sua crença em alguma divindade. Dentro das ciências, sabemos que só existem 4 forças básicas no universo, sendo que a gravidade nem é necessariamente uma força, mas uma deformação do espaço-tempo. Se há outra força além das que já são conhecidas, não sabemos. O que a jornalista fala aqui parece não se constituir na visão de um agnóstico, mas na visão de um deísta ou panteísta. É claro que um agnóstico pode adotar a suspensão de juízo diante da afirmação de que há uma força superior às 4 forças conhecidas pelos físicos. Mas a posição de que há muitas coisas que morreremos sem conhecer não precisa necessariamente se restringir à área do agnosticismo, que há coisas que escapam à nossa compreensão, isso é lógico, mas os ateus entendem que não é necessário recorrer à ideia de deuses para tentar preencher essa lacuna de conhecimento. O próprio conceito de tempo é algo que nem mesmo os físicos conseguem explicar de maneira satisfatória, e nem por isso podemos criar nossa própria concepção de tempo. E, por consequência, não fazemos suspensão de juízo diante do aparente mistério que é o tempo. Pois é que aí começa a... Aliás, deixa eu fazer um parênteses que Claro. eu vi um meme maravilhoso essa semana. Meme seguinte, aquele jesuíta clássico, assim como um índio, e ele diz para o índio: antes de nós chegarmos, vocês acreditavam no sol. Né? E o cara diz: o sol é real. O meme citado pela jornalista é um bom exemplo de crenças concretamente justificadas. Os indígenas nativos do Brasil adoravam o sol, pois o sol é autoevidente. O Deus judaico-cristão trazido pelos conquistadores portugueses ao Brasil não é autoevidente, mas, mesmo assim, os conquistadores se achavam portadores de um conhecimento superior. O conhecimento dos indígenas, portanto, era uma crença concretamente justificada.
É que força superior começa a... O que é uma força superior? A gravidade é uma força. É justamente como eu afirmei anteriormente. Para tentar dar um ar de ciência a argumentos sem embasamento, os místicos adotam termos científicos como força e energia, mas fracassam ao tentar explicar em termos claros o que seriam esses conceitos em um contexto transcendente. Lembrando que a jornalista Cora Ronay também é ateia. Ela só está tentando mostrar a concepção do que ela pensa ser um agnóstico. Não, a instância metafísica superior. Pois é, aí que tá. Porque se a gente vai para uma coisa tipo o taoísmo é uma coisa com a qual eu consigo lidar. A existência de um fluxo da existência. Mas aí eu acho que a gente começa a entrar numa zona que é uma zona mais filosófica do que teológica. Mas eu acho que é um pouco por aí. Se a gente vai para a filosofia, eu não estou confortável com a existência de um debate a respeito de será que existe algum fluxo, alguma coisa assim. Acho um debate curioso, mas me parece mais filosófico do que... Porque quando a gente vai para as tradições, principalmente as tradições mais ocidentais, ou mesmo budistas, a gente está falando de entidades que vivem existências, que têm domínio sobre os desejos das pessoas, que têm... Dois filósofos importantes da história da filosofia ocidental foram teólogos, Agostinho e Aquino. Em muitos momentos, filosofia e teologia se misturam, mas, neste caso, talvez o jornalista Pedro Doria tenha querido se referir à diferença entre as concepções teísta e deísta. O deísmo, sim, está intimamente ligado a uma concepção filosófica, enquanto os personagens do teísmo pertencem às tradições das religiões reveladas. O Deus do teísmo, que não se restringe apenas ao Javé da Bíblia, é aquele que intervém nas vidas dos crentes, que ouve preces e orações, e que possui todas as características que todo mundo conhece, como onipotência, onisciência e onibenevolência. É um personagem altamente inverossímil, muito diferente do alegado Deus do deísmo, que pertence ao campo apenas da filosofia. Eu não tenho nenhum problema com as pessoas serem agnósticas, eu só não acho que... Eu não alcanço a dúvida. Eu não alcanço a dúvida. Eu alcanço a dúvida, mas o problema é que... Você não a tem. Eu não a tenho. Realmente, em relação a personagens inverossímeis, como o Javé da Bíblia, não há como ter dúvida, e o ateísmo é uma conclusão praticamente inevitável. Eu entendo o agnosticismo também, mas chega uma hora em que a pessoa estuda como surgiram as grandes religiões monoteístas, e toda a incongruência, e todas as contradições, e realmente, não tem como permanecer agnóstico com relação a esses personagens. Não, mas realmente não tem. E realmente me parece que muito dessa discussão sobre a inteligência artificial... Você tem toda a razão. Ela se baseia nisso. Não, você tem... Existe uma religião se formando no Vale do Silício. E você vê... Isso estava muito presente na coisa do... Nesse movimento todo da demissão do Sam Altman da OpenAI, que existe um grupo de pessoas dentre os desenvolvedores de inteligência artificial convencidos de que estão lidando com uma força superior. Estão lidando com uma força superior ou com uma força que tende a ser superior. E a minha intuição é de que é uma certa megalomania de Vale do Silício. Acho também. Que são pessoas que estão achando que estão inventando Deus. Leram muita ficção científica. Leram muita ficção científica e perderam um pouco o contato com a realidade. Agora, essa perda de contato da realidade tem a ver... Eu acho que a maneira como ela toma forma, a história que eles contam uns para os outros, se baseia essencialmente na ficção científica que leram. Muita distopia ligada à inteligência artificial, né? Agora, a megalomania... na verdade, o que eles estão dizendo não é cuidado com as forças da tecnologia. O que eles estão realmente dizendo olha como somos
poderosos que vamos criar Deus. Foi. Ele me passa essa impressão. Uma reflexão bastante interessante e importante acerca da inteligência artificial. Seria realmente essa uma nova religião? Em que medida os responsáveis pelo desenvolvimento dessa nova tecnologia estariam querendo se tornar uma espécie de divindade? São pontos bastante interessantes para refletir sobre. E aí eu tô com o Ian LeCun, entendeu? Isso é uma ferramenta fascinante, isso é possivelmente... Ele é ateu. Ele é ateu. Eu ainda vamos descobrir se é de fato na vida real, mas aquela coisa genética... E eu vou te dizer, você sabe uma coisa que me reforçou muito essa minha percepção? Para além das pessoas que eu conhecia a vida inteira, que tinham ou não tinham um viés religioso, e eu percebia também de onde vinha um pouco aquilo, sabe? A BBC uma vez fez um filme sobre gêmeos, eu já mencionei esse filme algumas vezes, sobre gêmeos que haviam sido separados, muito jovens ao nascer, e foram criados sem ter conhecimento uns dos outros por famílias distintas, em cidades distintas, países distintos. E a coisa curiosa é que em todos esses pares de gêmeos, quando você tinha uma pessoa religiosa, outra religiosa também, no mesmíssimo grau. Então, por exemplo, duas gêmeas inglesas que haviam sido separadas durante a guerra, uma foi viver com uma família anglicana, outra com uma família de uma outra vertente protestante qualquer, e as duas cresceram, nenhuma das duas se casou, as duas eram coisas muito parecidas com freiras, sabe? Pessoas dedicadas à vida da igreja e à vida comunitária da igreja, depois outros ateus, depois outros com religião separada, um que virou judeu, outro que virou cristão, mas naquela mesma vibe, sei lá, de ir aos casamentos e aos enterros, mas nada além disso. Cora, meus 4 avós eram ateus. Meus 4 avós eram ateus. É uma boa carga genética. Mesmo com todos os exemplos citados, não dá para bater o martelo e afirmar peremptoriamente que tanto o ateísmo quanto a religiosidade sejam algo passado por genética. Sigo pensando que todos nascem apateístas. Nascemos desprovidos de qualquer senso ou noção do que seja a realidade que nos cerca. Vamos construindo aos poucos o que vem a ser o nosso ego. Só quando o senso crítico já está consolidado, podemos definir o modo como interpretamos a realidade ao nosso redor. Minha avó materna, Aliás, ela acho que até os meus tinha... também. Minha avó materna até tinha umas santas, uns santos assim na cabeceira, e tinha uma coisa de... Eu sou católica apostólica romana e tal. Eu morei com ela dos 16 aos 22 anos, quando eu fui morar sozinho pela primeira vez. Nunca vi indo a uma igreja. É igual a velha, pronto. Nunca vi. Tipo, ela não lia a Bíblia, não, tipo, era aquela coisa assim... No mundo dela tinha que ser católico, então ela era católica. O marido era ateu, mas o marido era... Eu não o conheci, mas era um excêntrico e tal. Mas... Ele, pelo lado do pai, tipo, um completo desinteresse por religião. Interessante o perfil que o jornalista Pedro Doria faz de sua avó materna. Esse perfil retrata muito bem o brasileiro católico médio que se assume como católico apostólico romano, mas nunca vai a uma missa. O chamado católico não praticante. Meu pai é um pouco mais interessado em religião. Meu pai, eu acho que tem uma coisa de... Ele gostaria de ser religioso. Você sabe que eu acho que eu gostaria? Porque eu acho que a fé... não, eu acho é um muito grande negócio. prático. Eu acho um ótimo negócio. Esse recurso na minha vida. Primeiro, de achar que a pessoa não morreu, que Não, acho muito... você tem um paraíso lá atrás. Assim. Isso já seria muito reconfortante. Acho que existe um conforto em ser uma pessoa de fé, que a gente... A nossa vida de ateus é um pouco mais difícil por não termos fé. Eu acho. Não A experiência humana é um pouco mais doída. O fato de ser religioso ou não ser, não é uma questão de gosto ou de preferência.
Eu seria religioso, se isso fizesse sentido para mim, mas nada faz sentido nas religiões. São todas baseadas em mitos e lendas, não há evidência alguma de divindades. Eu entendo por que a maioria das pessoas acaba adotando uma religião ou algum tipo de crença espiritualista. Traz conforto, mas não deixa de ser uma ilusão do mesmo jeito. Um ateu não absorve a crença religiosa porque não faz sentido. Há apenas isso. Desejar ser religioso pode até fazer sentido, porque as crenças religiosas confortam, mas o ateu é alguém que escolheu encarar a realidade do jeito que ela é, sem mistificações e sem pensamento mágico. Se você fantasiar que um ente querido que faleceu está em um lugar melhor, você está apenas exercitando a sua imaginação. A fé religiosa só é útil para quem quer abrir uma empresa, como as igrejas. Ser ateu não é uma opção. A opção é a de escolher o pensamento crítico ou escolher continuar na infância do pensamento mágico. O ateísmo é só uma consequência. A vida é realmente mais dura para quem não cultiva ilusões e encara a dura realidade do jeito que ela é. Mas as coisas têm que ser assim. Não é uma escolha intelectual, não é uma escolha que eu tenha feito, vou ser ateia, ou... Não, eu sou. Mas eu gostaria de poder ser uma pessoa de fé, mas não adianta eu dizer que eu queria ser uma pessoa de fé, porque é a mesma coisa que dizer que eu queria ser uma pessoa de 1,70 m, não vou ser. Não, eu tendo a concordar com você. Realmente, ser ateu não é uma escolha, é apenas uma consequência de pensar criticamente. Em um país que tem uma imensa maioria de pessoas religiosas, é impossível escapar do proselitismo desde a infância. A própria família acaba empurrando a pessoa para o caminho da religiosidade. Mas cabe a cada um ponderar sobre tudo o que aprendeu, sobre todos os ensinamentos religiosos que absorveu desde a infância, e escolher entre o pensamento crítico e o pensamento mágico. Para a jornalista Cora Ronay, o ateísmo é algo intrínseco. Para outros, a religiosidade também é. Não sei dizer, mas o que eu penso é que o mais certo é que as pessoas nascem desprovidas de crenças ou descrenças, e com o passar do tempo, com o desenvolvimento do senso crítico, as pessoas podem ponderar sobre tudo o que a sociedade empurrou para elas e pensar sobre qual visão de mundo guiará seus rumos. O link do vídeo completo desse vídeo do canal Jornalístico Meio está na descrição deste vídeo. Muito obrigado a quem chegou até aqui e até o próximo vídeo. Por favor, inscreva-se no canal. Aperte o sininho para receber as notificações e compartilhe os links dos vídeos nas redes sociais.